Olá, alunos e alunas apaixonados por química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos estudando o tema ligações químicas e dentro deste tema, estamos analisando a regra do octeto, lembrando que este é o segundo vídeo da playlist acerca da regra do octeto. E dentro do tema regra do octeto, vamos aqui analisar a busca pela estabilidade eletrônica. Os átomos dos elementos químicos que não são gases nobres estão em uma busca constante pela estabilidade eletrônica. Então, vamos iniciar nossa aula revendo o que é que nos diz a regra do octeto. Ora, estudante, segundo a regra do octeto, a estabilidade eletrônica está associada à existência de 8 elétrons na camada de valência. Todavia, os átomos que apresentam apenas a camada K, átomos que apresentam apenas uma só camada eletrônica, esses átomos ou essas espécies químicas têm estabilidade associada à presença de 2 elétrons nessa primeira e única camada eletrônica. O que significa dizer? Aquela espécie química que tem somente a primeira camada eletrônica e nada mais, será estável com 2 elétrons nessa primeira camada. Para aqueles átomos que apresentam 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas eletrônicas, a estabilidade está associada a 8 elétrons em sua camada de valência. Essa é a regra do octeto. E para que possamos entender essa busca pela estabilidade eletrônica, vamos iniciar falando sobre os elementos do grupo 1, antigamente chamado grupo 1A, que é o grupo dos metais alcalinos. Importante lembrar que os metais alcalinos são o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, metais alcalinos. E todo metal alcalino tem um elétron na camada de valência. Inclusive, estudante, esse termo 1 indica um elétron na camada de valência. 1A significa elementos químicos com um só elétron na camada de valência. E eu trago para você aqui, estudante, apenas 3 metais alcalinos. Aquilo que observamos para esses 3 metais alcalinos será válido para todos os metais alcalinos. Vamos observar as suas configurações eletrônicas. Observe bem as configurações eletrônicas do lítio, do sódio, do potássio. E eu chamo a sua atenção para a camada de valência do lítio, onde nós temos um elétron na camada de valência. Então o lítio é eletronicamente instável, uma vez que estabilidade são 8 elétrons na camada de valência, ou apenas 2 elétrons na camada de valência, se a camada de valência for a primeira camada eletrônica. Notamos então que o lítio é instável, mas observe que a sua penúltima camada eletrônica, na verdade, é a própria configuração eletrônica do hélio. Observe que a penúltima camada eletrônica do lítio é a própria configuração eletrônica do hélio. Isso nos leva, estudante, a entender que o átomo de lítio precisa perder esse 1 elétron. Na verdade, o lítio precisa perder sua camada de valência para que ele possa assumir a mesma configuração eletrônica do hélio, tornando-se assim eletronicamente estável. Então, observe que o lítio perdeu 1 elétron. Ao perder 1 elétron, formou o cátion lítio e o cátion monovalente Li+. Professor, por que o termo monovalente? Mono, porque a carga é 1. 1+, uma carga positiva monovalente. Lembrando, se tivesse ganho 1 elétron, a carga seria menos.
um menos um. Também seria monovalente, mas seria ânion. Aqui nós temos cátion monovalente, carga mais um, carga um mais, sendo eletronicamente estável. Isso mesmo, o cátion monovalente do lítio, o Li+, tem a mesma camada de valência do gás nobre hélio, por isso ele é estável. Mas eu te convido agora a observar a camada de valência do sódio, onde nós temos um elétron na camada de valência, sendo assim o sódio, o elemento químico, o átomo neutro, eletronicamente neutro do sódio, é instável. E você pode notar que é possível perceber que a penúltima camada eletrônica do sódio tem 8 elétrons. Se a penúltima camada eletrônica do sódio tem 8 elétrons, então é uma camada igual à camada de valência de um gás nobre. Sendo assim, nós podemos entender que é necessário para o átomo do sódio perder esse 1 elétron de sua camada de valência para que possa assumir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, no caso aqui o neônio, tornando-se assim estável. O que você já começa a notar é que quando o átomo tem apenas 1 elétron na camada de valência, é viável para esse átomo perder esse 1 elétron. Porque se ele perde esse 1 elétron da camada de valência, essa camada de valência vai desaparecer, formando um cátion. E a camada de valência desse cátion tem 8 elétrons. Aliás, observe que essa configuração eletrônica do Na+, é a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. O Na+ tem camada de valência igual à camada de valência de um gás nobre. Então, cátion monovalente Na+ é eletronicamente estável, porque tem a mesma camada de valência de um gás nobre, 8 elétrons na camada de valência. Mas eu chamo sua atenção, mais uma vez, aluno, a camada de valência de um metal alcalino. 1 elétron na camada de valência, ele é instável. Outra coisa, o aluno poderia perguntar, mas professor Weber, o átomo que tem 1 elétron na camada de valência, se ele viesse a ganhar 7 elétrons, completaria 8. Aluno, entre ganhar 7 elétrons e perder 1 elétron é mais viável. Os átomos que apresentam 1 elétron na camada de valência, é viável para esse átomo perder esse elétron, esse 1 elétron na camada de valência, porque a penúltima camada está com 8 elétrons. A penúltima camada desse átomo é uma camada de valência igual à camada de valência de um gás nobre. Então, átomos que têm 1 elétron na camada de valência deverão perder esse 1 elétron para que possam ter uma camada de valência com 8 elétrons. No caso, a penúltima camada eletrônica daquele átomo assume o papel de camada de valência com 8 elétrons. Então, nós conseguimos entender que para o potássio, por exemplo, ou qualquer metal alcalino, ele deve perder 1 elétron, deve perder sua camada de valência e assumir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Então você nota que quando o potássio se converte em cátion potássio K+, ele atinge estabilidade eletrônica. Podemos então aqui concluir nesse momento. Elemento químico do grupo 1. Elemento químico do grupo 1A se torna estável quando perde 1 elétron, originando cátion monovalente, obtendo estabilidade. Li+, Na+, K+, Rb+, SCS+, Fr+, cátions monovalentes estáveis. Mas eu te convido agora, estudante de Química, a observar elementos químicos do grupo 2, antigamente chamado 2A, o grupo dos metais alcalinos terrosos. Nós temos aqui berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, metais alcalinos terrosos, grupo 2 ou 2A. Lembrando que essa expressão 2A significa 2 elétrons na camada de valência. Esse termo A,
está associado aos elementos representativos. Os únicos grupos que antigamente recebiam esse termo A são os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Só os elementos representativos é que, na linguagem antiga, recebiam a numeração do grupo com esse termo A. Um A, um elétron na camada de valência. 2A, 2 elétrons na camada de valência. E vamos constatar este fato observando alguns metais alcalinos terrosos. Eu chamo sua atenção aqui ao berílio, ao magnésio, ao cálcio, suas configurações eletrônicas, e vamos iniciar observando a camada de valência do berílio. 2 elétrons na camada de valência, o berílio é instável. Todavia, é possível observar que a penúltima camada eletrônica do berílio, na verdade, é a primeira camada eletrônica com 2 elétrons. Observe que a penúltima camada eletrônica do berílio é a própria configuração de um gás nobre, que é o hélio. Isso nos leva a entender que o átomo de berílio necessita perder 2 elétrons. Na verdade, o berílio precisa perder sua camada de valência, que tem 2 elétrons, e assumir a mesma configuração eletrônica do hélio. Então, note que quando o berílio se converte em cátion berílio, note que ele não está com 8 elétrons na camada de valência. O Be2+, não tem 8 elétrons na camada de valência, tem apenas 2 elétrons na camada de valência, mas ele só é estável porque tem 2 elétrons na camada de valência, mas a camada de valência é a primeira. Na verdade, ele tem 2 elétrons na camada de valência, mas a sua configuração eletrônica é a própria configuração eletrônica do hélio. Eu enfatizo isso aqui porque em minhas aulas presenciais eu já encontrei alunos me questionando: professor, mas o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, deveria ser estável, professor Weber. Aí diz o aluno: porque o hélio só tem 2 elétrons na camada de valência e é estável. Então, professor, por que o magnésio, por que o cálcio, que tem 2 elétrons na camada de valência, não podem ser estáveis? Se o hélio é estável com 2 elétrons na camada de valência, aluno, estabilidade eletrônica com 2 elétrons na camada de valência apenas existe para as espécies que só tem a primeira camada eletrônica, como aconteceu aqui com Be2+, com Li+, com o hélio. Para átomos que têm 2, 3 camadas eletrônicas, é necessário 8 elétrons na camada de valência. Sendo assim, se você observar aqui o magnésio, nós temos a camada de valência com 2 elétrons, isso é instabilidade eletrônica. Terceira camada eletrônica, sendo camada de valência, não tem estabilidade com apenas 2 elétrons. Na verdade, você observa que a penúltima camada eletrônica do magnésio é uma camada igual à camada de valência de um gás nobre. Isso te faz entender que existe a necessidade do magnésio perder esses 2 elétrons de sua camada de valência. Perder, na verdade, a sua camada de valência e assumir a configuração eletrônica de um gás nobre. Então vejamos aqui a conversão do magnésio em cátion magnésio, perdendo 2 elétrons da camada de valência, tornando-se cátion bivalente. Observe que essa camada de valência, 2s2, 2p6, é a mesma camada de valência de um gás nobre. Então, o cátion bivalente Mg2+, tem mesma camada de valência do gás nobre, associando a ele a estabilidade eletrônica. Mas eu te convido agora para observar a camada de valência do cálcio, 2 elétrons na camada de valência. Isso é instabilidade eletrônica, porque estabilidade eletrônica é camada de valência de gás nobre. Mas você pode observar que a penúltima camada eletrônica do cálcio tem 8 elétrons. Então, se essa penúltima camada pudesse passar a ser a última camada do cálcio, isso iria proporcionar estabilidade. Você está notando que átomos que têm 2 elétrons na camada de valência precisam perder esses 2 elétrons
para atingir a estabilidade. Isso mesmo, cálcio, ele perderá os 2 elétrons da camada de valência, ele vai perder a sua camada de valência e a sua penúltima camada eletrônica assumirá o papel de última camada. Observe aqui a transformação do átomo eletricamente neutro de cálcio no cátion cálcio Ca2+. E observe que a antiga penúltima camada agora é a última camada, agora é a camada de valência com 8 elétrons, assumindo o íon cálcio agora a mesma camada de valência de um gás nobre, atingindo estabilidade eletrônica. Sendo assim, estudante, chegamos aqui a mais uma conclusão. Elemento do grupo 2, elemento do grupo 2A se torna estável quando perde 2 elétrons da sua camada de valência, originando assim cátion bivalente Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Ra2+. Elementos do grupo 2 ou 2A têm carga 2+, mais 2, para atingir estabilidade eletrônica. Na sequência do nosso estudo, vamos agora analisar elementos do grupo 3, antigamente chamado 3A, a família do boro. Nós temos aqui o boro, o alumínio, o gálio, índio, tálio, o niônio. Esse niônio é um elemento recém-descoberto. Quando eu falo de elementos recém-descobertos, eu falo de um grupo de elementos químicos ali do final do 7º período da tabela periódica, que foram descobertos de 1999 para cá. Perfeito? E eu chamo a atenção a um pequeno detalhe. 3A significa 3 elétrons na camada de valência. 3A. Vamos analisar aqui apenas um elemento do grupo do boro, mas professor, o senhor estava analisando 3 elementos em cada grupo, mas para que o vídeo não fique tão longo, vamos analisar apenas um elemento do grupo do boro, grupo 13, no caso, o elemento químico alumínio, número atômico 13, lembrando ao aluno que grupo 13, grupo 3A ou grupo do boro. Aqui eu trago o alumínio. Vamos observar a configuração eletrônica do alumínio, onde você nota que a camada de valência tem apenas 3 elétrons na camada de valência. Isso significa dizer que o alumínio, quando eletricamente neutro, é eletronicamente instável. E faz-se necessário perder esses 3 elétrons da camada de valência. Mas, professor, perder 3, mas se ele ganhasse 5, estudante, entre perder 3 elétrons ou ganhar 5 para completar 8, mais viável é perder esses 3 elétrons. Sendo assim, observe que o alumínio perdeu 3 elétrons, transformando-se no cátion trivalente do alumínio, Al3+, onde você nota que esse cátion é eletronicamente estável porque a sua camada de valência, a camada de valência do cátion alumínio, tem 8 elétrons, é a mesma camada de valência de um gás nobre. Então podemos aqui concluir que elemento químico do grupo 13 ou do grupo 3A se torna estável, sim, quando perde 3 elétrons, originando cátion trivalente. Então, elementos do grupo 13 ou 3A formam cátions com carga mais 3, formam cátions com carga 3+, tornando-se estáveis. E na sequência do nosso estudo, vamos agora analisar elementos do grupo 14, antigamente chamado 4A, a família do carbono. Eu apresento a você aqui os elementos do grupo 14, o carbono, silício, germânio.
estânio, chumbo, importantíssimo chumbo, o fleróvio. Esse fleróvio aqui, eu volto a comentar com vocês, é daquele final do 7º período da tabela periódica, que é um grupo de elementos químicos descobertos de 1999 para cá, elementos químicos bem recentes. E vamos então lembrar que essa expressão 4A significa 4 elétrons na camada de valência. Eu convido você a observar um elemento do grupo 14, do grupo 4A, da família do carbono, o elemento silício, número atômico 14. Observe bem a sua configuração eletrônica, onde notamos 4 elétrons na camada de valência. Então o silício e os demais elementos do grupo 14 ou 4A são eletronicamente instáveis. Instável por não apresentar configuração eletrônica de gás nobre. Instável por não obedecer à regra do octeto. Ora, mas você pode observar que, caso essa camada de valência do silício receba um acréscimo de 4 elétrons, ela poderá se igualar à camada de valência de um gás nobre. Nós temos aqui 4 elétrons na camada de valência do silício. Se esse silício recebe 4 elétrons, ele completa o octeto e vai atingir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, aqui no caso o argônio. Então note, estudante, que o átomo de silício ganhará 4 elétrons, ele completará o octeto, completará 8 elétrons na camada de valência e vai assumir a mesma configuração eletrônica, aqui no caso do argônio, assumirá a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, tornando-se eletronicamente estável. Então podemos entender que o ânion tetravalente do silício, o Si4-4, apresenta estabilidade eletrônica. Você sabe que esse tetravalente, tetra está associado a esse 4, né? Carga 4-, -4. O ânion tetravalente, porque ânion, carga negativa, ganhou um elétron, formou ânion. Então o ânion tetravalente, Si4-, tem a mesma camada de valência de um gás nobre, sendo assim, eletronicamente estável. Então podemos aqui afirmar que elemento do grupo 14, antigamente chamado 4A, se torna estável ao ganhar 4 elétrons, originando ânion tetravalente. Aqui eu estou trazendo uma ênfase ao carbono, carga 4-, o carbono ele pode ganhar 4 elétrons, o silício pode ganhar 4 elétrons, atingindo estabilidade eletrônica. Grupo 14, grupo 4A, carga 4-, carga -4 para atingir estabilidade. Mas existe uma outra possibilidade para os elementos do grupo 14. Outra possibilidade, professor? Bem, alunos, então nós vimos na tela anterior que existe uma outra possibilidade para os elementos do grupo 14, do grupo 4A. Nós vimos que elementos do grupo 4A, que tem 4 elétrons na camada de valência, eles ganham 4 elétrons para completar 8 elétrons na camada de valência, completando o octeto, atingindo estabilidade eletrônica. Todavia, há uma outra possibilidade. Elementos do grupo 14, grupo 4A, também podem perder os 4 elétrons da camada de valência. Todavia, antes de entrarmos nessa temática, eu quero apenas comentar esse fato que eu sei que você percebeu ao longo do vídeo, que eu troquei o ambiente de gravação. Né? Eu estava gravando o nosso vídeo na sala de estudos aqui do condomínio, do condomínio onde eu moro. E assim, estamos no dia 28 de maio de 2022 e uma chuva muito intensa está caindo nesse momento sobre a cidade, e o som
da chuva na sala que fica no térreo, sala de estudo, estava muito intenso, não é? A chuva ficou muito forte, eu percebi que isso ia interferir em nosso áudio, não é? Então por isso que eu troquei o ambiente de gravação, estou aqui na sala aqui do meu apartamento, onde realmente a influência do som da chuva lá fora praticamente não existe ou está bem menor, tá certo? Então apenas para você entender, porque momentaneamente, de repente, mudou o ambiente de gravação da aula, certo? Então fica bem claro esse pequeno detalhe. E vamos seguir o nosso estudo. Trago aqui para você novamente o elemento químico silício, sua configuração eletrônica, 3s2, 3p2, camada de valência com 4 elétrons, eletronicamente instável. Mas observe, é instável porque essa camada de valência não é a camada de valência do gás nobre. Essa camada de valência não está obedecendo à regra do octeto. Ora, mas observe que, nesse caso, também é possível se perder esses 4 elétrons. Mas, professor, como assim perder esses 4 elétrons? Aluno, note que quando essa camada de valência, que é a terceira camada, for eliminada, então nós teremos essa nova configuração eletrônica. No caso, teremos um cátion, silício, carga 4+, e essa configuração eletrônica é a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Então, se essa camada de valência for liberada, então o átomo de silício passará a ser um cátion com uma configuração eletrônica igual à configuração eletrônica de um gás nobre. Observe o texto que eu digitei aqui para você. Nesse caso, também é possível perder os 4 elétrons da camada de valência para caracterizar um octeto, obtendo a configuração eletrônica de um gás nobre, no caso aqui o neônio. Então é interessante, os elementos do grupo 4A, grupo 14, eles podem ganhar 4 elétrons para completar 8, mas eles podem também perder os 4 elétrons da camada de valência e ainda assim terão estabilidade eletrônica. Notamos aqui então, como já foi dito, que o átomo de silício ele poderá perder esses 4 elétrons, perderá sua camada de valência, de forma que a penúltima camada, essa penúltima camada que é a segunda, ela passará a ser a nova camada de valência com 8 elétrons. Então o silício assumirá a mesma configuração eletrônica, aluno, de um gás nobre, tornando-se estável. Então foram perdidos 4 elétrons e temos o cátion tetravalente do silício. Inclusive, eu não vou parar o vídeo aqui para consertar o erro de digitação. Todavia, aqui na minha digitação apareceu 4-, ok? Mas eu vou continuar a gravação do vídeo. Eu creio que você consegue entender que o silício perdeu 4 elétrons e a penúltima camada está sendo agora a camada de valência com 8 elétrons. Então o silício ele atingiu a estabilidade eletrônica. Notamos aqui então uma simples conclusão. Elementos do grupo 14, elementos do antigamente chamado grupo 4A, podem perder ou ganhar 4 elétrons. Isso dependerá da eletronegatividade do elemento ao qual o elemento do grupo 4A irá se combinar. Isso mesmo. Se o elemento do grupo 4A se combina a um outro elemento muito mais eletronegativo, eletronegativo significa com tendência de ganhar elétrons. Então, se o carbono se combina com um elemento com maior tendência de ganhar elétrons que ele, então o carbono, vai perder elétrons para o outro elemento. Agora, caso o carbono esteja combinado com um outro elemento de baixa eletronegatividade, se o carbono ou o silício, por exemplo, se combinam com um elemento com pouca tendência de ganhar elétrons, então o carbono e o silício irão ganhar o elétron. O que eu estou tentando transmitir para você aqui, estudante, é que elementos do grupo 4A, grupo 14, podem perder ou ganhar elétrons dependendo do outro elemento a qual eles estão se combinando. E isso será exercitado mais adiante.
E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Desta vez, vamos falar dos elementos do grupo 15, antigamente chamado grupo 5A, família do nitrogênio. Eu trago para você aqui os elementos do grupo 15, o nitrogênio, o fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, moscóvio, também o elemento recém-descoberto. Sempre que eu falar aqui para vocês de elemento recém-descoberto, eu falo de um grupo de elementos que de 1999 para cá foram descobertos. E aqui estão os elementos do grupo 15. Eu ressalto que nitrogênio e fósforo são os principais elementos do grupo 15, o grupo 5A. Você sabe que essa expressão 5A significa 5 elétrons na camada de valência. Vamos então observar aqui apenas 2 elementos químicos do grupo 15, o nitrogênio, o fósforo, que são os principais elementos desse grupo. Note as suas configurações eletrônicas, onde você facilmente percebe que a camada de valência do nitrogênio tem 5 elétrons, não tem 8. Então o nitrogênio, ele é eletronicamente instável. Todavia, essa instabilidade, ela está associada ao fato de não apresentar a configuração eletrônica de gás nobre. É instável porque o nitrogênio não está obedecendo à regra do octeto. Não tem 8 elétrons na camada de valência. Então, estudante, você nota que essa camada de valência do nitrogênio, ela está muito próximo de se assemelhar à camada de valência de um gás nobre. Nesse caso, é mais viável receber 3 elétrons que ainda faltam para completar o octeto. Como assim mais viável, professor? Porque se o nitrogênio perdesse esses 5 elétrons, então 1s2 seria a camada de valência do nitrogênio e seria estável, porque o hélio é estável com configuração s2. Mas acontece que entre a possibilidade de perder 5 elétrons da camada de valência, em comparação com a possibilidade de ganhar apenas 3 elétrons, mais viável é receber 3 elétrons e atingir a estabilidade eletrônica. Então, é mais viável que perder 5 elétrons da camada de valência. Receber 3 elétrons é muito mais viável que perder 5. E é isso que vamos observar agora. Nós vamos observar que é necessário ganhar 3 elétrons, completando 8 elétrons na camada de valência, atingindo a estabilidade eletrônica, que é a mesma estabilidade que tem o neônio. Então note, aluno, a mudança na configuração eletrônica. 2s2, 2p6. O ânion trivalente N3- tem a mesma camada de valência de um gás nobre. O ânion trivalente N3- apresenta estabilidade eletrônica. Elementos do grupo 15, grupo 5A, atinge a estabilidade eletrônica ganhando 3 elétrons para completar o octeto. E você vai notar isso ao observar também o caso do fósforo, com 5 elétrons na camada de valência, sendo o fósforo eletronicamente instável. Instável porque não apresenta configuração eletrônica de gás nobre. Instável por não corresponder à regra do octeto. Então você nota que a camada de valência do fósforo é muito próxima da camada de valência de um gás nobre, aqui no caso o argônio. Nesse caso, é mais viável receber os elétrons que ainda faltam para completar o octeto e atingir a mesma configuração eletrônica do argônio, de um gás nobre. Receber os elétrons que ainda faltam para completar o octeto é mais viável que perder esses elétrons. Então, nós temos que, apenas reforçando, o átomo de fósforo, ele ganha 3 elétrons. E ao ganhar 3 elétrons, observe como sua camada de valência agora tem 8 elétrons, assumindo a mesma camada de valência de um gás nobre, assumindo a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, atingindo estabilidade. O ânion trivalente P3-, ele é eletronicamente estável.
O ânion P3- tem a mesma camada de valência de gás nobre, apenas enfatizando essa importante informação, estudantes de química. Concluímos então que elemento do grupo 15, antigamente 5A, se torna estável sim, ao ganhar 3 elétrons, originando ânion trivalente. Exemplos clássicos: N3-, P3-. Agora estamos estudando elementos do grupo 16, antigamente chamado 6A, família dos calcogênios. Nós temos aqui os calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, isso mesmo, polônio, em homenagem à Polônia, descoberto por Marie Curie. Temos aqui um outro calcogênio, o livermório, também descoberto de 1999 para cá, elemento muito recente. Você sabe que esse termo 6A significa 6 elétrons na camada de valência. E vamos aqui observar apenas dois elementos do grupo dos calcogênios, o oxigênio e o enxofre, que são os principais calcogênios. Note aqui as configurações eletrônicas, onde facilmente conseguimos perceber que a camada de valência do elemento oxigênio, a segunda camada, tem apenas 6 elétrons. Então o oxigênio é instável. Instável por não apresentar a configuração eletrônica típica de gás nobre. Instável porque ele não obedece à regra do octeto. Mas se você compara o oxigênio com o neônio, você nota que a camada de valência do oxigênio ela é muito próxima da camada de valência do elemento neônio, faltando apenas 2 elétrons na camada de valência do oxigênio para completar a camada de valência de um gás nobre. Nesse caso, diz o texto, é mais viável receber 2 elétrons, que ainda faltam para completar o octeto, e atingir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Receber 2 elétrons que ainda faltam é mais viável que perder esses 6 elétrons da camada de valência. Sendo assim, entendemos que realmente, quando o oxigênio ganha 2 elétrons, ele completa 8 elétrons na camada de valência, ele assume uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre, assumindo estabilidade. Então você nota aqui na mudança de imagem a formação do ânion bivalente do oxigênio. O-2 apresenta estabilidade eletrônica. O ânion bivalente O2- tem a mesma camada de valência de gás nobre, por isso ele é estável. Agora vamos observar o mesmo aqui com o enxofre. A terceira camada é a camada de valência com 6 elétrons, sendo assim eletronicamente instável. Instável porque não tem a configuração eletrônica de gás nobre. É instável, gente, porque não está obedecendo à regra do octeto. Você pode comparar o enxofre com um gás nobre. Veja como a camada de valência do enxofre é muito próxima da camada de valência de um gás nobre. Nesse caso, é mais viável receber os elétrons que ainda faltam para completar o octeto e atingir a mesma configuração do gás nobre argônio aqui nesse caso. Receber os elétrons que ainda faltam, ok? É bem mais viável, ok? Receber 2 elétrons é mais viável que perder 6 elétrons. Sendo assim, nós entendemos, observe que o enxofre, ele ganha 2 elétrons, 2 mais 6, 8, completa 8 elétrons na camada de valência e atinge estabilidade eletrônica. Isso mesmo, o ânion bivalente S2- está eletronicamente estável porque tem camada de valência de gás nobre, porque obedece à regra do octeto. Então entendemos simplesmente que elemento do grupo 16, antigamente chamado 6A, elemento do grupo dos calcogênios, aquele elemento se torna estável ao ganhar 2 elétrons, originando ânion bivalente, regra do octeto. Chegamos então aos elementos do grupo 17,
antigamente chamado 7A, a família dos halogênios. Trago para você aqui os halogênios flúor, cloro, bromo, iodo, astato, o tenecino, mais recém-descoberto halogênio, descoberto em 1999 para cá, elemento químico recente. Você sabe que 7A significa 7 elétrons na camada de valência. E vamos aqui observar dois halogênios, o flúor e o cloro. Note então as suas configurações eletrônicas, de maneira que facilmente percebemos a existência de apenas 7 elétrons na camada de valência do flúor. O flúor é eletronicamente instável, lembrando que o flúor é o elemento químico de maior eletronegatividade na tabela periódica, é o que mais tem tendência de puxar elétrons, é o mais eletronegativo dos elementos, o flúor. Ele é instável, porque não apresenta configuração eletrônica de gás nobre, é instável, porque o flúor não obedece à regra do octeto. Estudante, então você observa que a camada de valência do flúor é muito próxima da camada de valência de um gás nobre. Nesse caso é mais viável receber apenas um elétron. Um elétron só, que ainda falta para completar o octeto e atingir a mesma configuração eletrônica do gás nobre neônio aqui no caso. Sim, receber um elétron é mais viável que perder 7, ok? Porque entre a possibilidade de ganhar elétron e perder elétrons, temos que observar mais viável. Ganhar um elétron é mais viável que perder os 7 elétrons que já existem. Apenas reforçando, podemos afirmar aqui que o flúor, ele ganha um elétron, completa assim 8 elétrons na camada de valência e assume a configuração eletrônica de um gás nobre. Então note aqui a transformação, onde a camada de valência agora é 2s2, 2p6. Tivemos a formação do ânion monovalente do flúor, F-, chamado fluoreto. F- é chamado fluoreto, e ele apresenta estabilidade eletrônica. Sim, o ânion monovalente F- tem a mesma camada de valência de um gás nobre, atribuindo a ele estabilidade eletrônica. Mas eu te convido, estudante, a observar a camada de valência do cloro, também com 7 elétrons, é eletronicamente instável. Estável, já falamos sobre isso, não segue a regra do octeto, não tem configuração eletrônica de gás nobre. Mas você nota que a camada de valência do cloro, ela é muito próxima da camada de valência de um gás nobre. No caso aqui, o argônio. Nesse caso é mais viável receber o elétron que ainda falta para completar o octeto. Isso mesmo, receber o elétron. Um só no caso, que ainda falta para completar o octeto, receber sim um elétron é muito mais viável que perder 7 elétrons. Então, observe aqui a transformação, onde o átomo de cloro ganha um elétron, completa 8 elétrons na camada de valência, transformando-se no ânion cloreto. Isso mesmo, Cl- é o ânion cloreto. E esse ânion cloreto, ele é eletronicamente estável. Estável porque tem camada de valência típica de gás nobre. Podemos concluir, então, com muita facilidade, que elementos do grupo 17, cada elemento se torna estável ao ganhar um elétron, originando ânion monovalente. Então temos aqui o F- fluoreto, Cl- cloreto, Br- brometo e menos iodeto. Aluno, escute. Quando eu falo flúor, o símbolo é F. Quando eu falo fluoreto, F-. Se eu falo cloro, Cl. Cloreto, Cl-. Se eu digo bromo, Br. Se eu digo brometo, Br-. Quando eu falo em iodo, I. Se eu falo em iodeto, I-. Chegamos então ao momento das conclusões acerca da regra do octeto. Ora, estudante, aqui eu trago para você uma tabela que vai nos ajudar a gerar as nossas conclusões. Primeiro, cada família tem uma certa quantidade de elétrons na camada de valência. Por exemplo, elementos do grupo 1A, um elétron na camada de valência, e esses elementos, eles sofrem alterações na camada de valência, e essas alterações
proporcionam o surgimento de uma carga adquirida após tornar-se estável. Então, aquela espécie que tem um elétron na camada de valência perde um elétron, adquirindo carga mais um. Essa carga também será chamada NOx, número de oxidação. E os casos mais comuns, lítio, sódio, potássio, dentre outros elementos. Elemento do grupo A, um elétron na camada de valência perde um elétron, carga mais um. Agora, elemento do grupo 2A, metal alcalino terroso, 2 elétrons na camada de valência, ele perde 2 elétrons, adquirindo carga mais 2, NOx, número de oxidação mais 2. Casos mais comuns, berílio, magnésio, cálcio, bário. Nós temos aqui grupo 3A, 3 elétrons na camada de valência, perde 3 elétrons, carga mais 3, NOx, número de oxidação mais 3. Eu trago aqui como mais importante o boro, o elemento alumínio. No grupo 7A, halogênios, nós temos 7 elétrons na camada de valência, muito perto de 8. Faltando um elétron para 8, ele ganha um elétron, carga menos 1, número de oxidação, NOx menos 1. Exemplos mais importantes, flúor, cloro, bromo, iodo, halogênios. Nós podemos trazer aqui o grupo 6A, calcogênios, 6 elétrons na camada de valência, faltando apenas 2 para completar o octeto, ganha 2 elétrons, NOx, carga menos 2. Exemplos mais comuns, oxigênio e enxofre. Podemos falar aqui também do grupo 5A, 5 elétrons temos na camada de valência. Sendo assim, o átomo ganha 3 elétrons, adquirindo carga menos 3, NOx menos 3, número de oxidação menos 3. Exemplos clássicos, nitrogênio e fósforo. Vejamos então agora o caso dos elementos do grupo 4A, modernamente chamado grupo 14. 4A, 4 elétrons na camada de valência, mas nós comentamos, 4 elétrons na camada de valência. Eles podem perder 4 elétrons, adquirindo carga mais 4, ou ganhar 4 elétrons, adquirindo carga menos 4. Então podemos ter aqui o carbono e o silício com carga mais 4 e menos 4. Isso depende do elemento ao qual eles se combinam. Isso será exemplificado em nossa próxima aula em forma de vídeo. E, estimado aluno, essa imagem é importantíssima para o avançar da aprendizagem em química. Lembrando apenas, como já foi dito, esse número, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, também é chamado valência ou número de oxidação. Então, estudante de química, apenas reforçando as conclusões da tela anterior. Elementos que estão no grupo 1A, NOx mais 1, carga mais 1. O hidrogênio pode se incluir nessa possibilidade também, muito embora o hidrogênio também possa atingir carga menos 1. Grupo 2A, carga mais 2. Grupo 3A, carga mais 3. Grupo 4A, mais 4 ou menos 4. Grupo 5A, menos 3. Grupo 6A, menos 2. Grupo 7A, menos 1. Você sabe que gás nobre não perde nem ganha elétron. Chegamos então ao momento de aplicar a teoria. Isso mesmo, você vai observar que na descrição desse vídeo há um link que dá acesso a esse conjunto de slides que eu usei para gravar a aula. E quando você chegar nessa tela e continuar clicando, as próximas 10 telas são 10 questões de vestibulares acerca daquilo que estudamos aqui. E você nota também um outro link que vai dar acesso a um PDF, uma ficha de exercícios que você pode baixar, pode imprimir, tem gabarito, são questões de vestibulares. Vamos aplicar a teoria, vamos mostrar que aprendemos. Chegamos então, amados alunos, ao final de mais um vídeo. Eu quero aqui agradecer a todos que estiveram. Foi um vídeo longo, mas importantíssimo para a sua aprendizagem química.
Sendo assim, alunos, chegamos ao final do nosso vídeo, muito feliz por sua presença aqui acompanhando nossa aula. Até o próximo vídeo, apaixonados por Química.